E nesse vídeo a gente vai ver sobre tags semânticas aqui dentro do HTML. Eu deixei essa aula por último justamente por conta da importância desse assunto, né? Cada dia mais a gente tem que ter, né, esse pensamento, esse foco na semântica, na acessibilidade, senão você vai acabar ficando para trás, né? O que não é algo muito bacana. Na aula sobre divs, eu falei sobre evitar o uso de divs e tudo mais. E justamente por conta disso, porque a div, a tag div, né, a palavra div, ela não tem um significado certo. Ela significa simplesmente uma divisão, mas ela não fala se aquela divisão é para um header, é para um conteúdo principal, para uma seção do seu site, para o footer do seu site. Ela não fala nada, ela é simplesmente uma divisão. E isso é ruim para você, para o seu eu do futuro, quando for mexer nesse site novamente e prestar manutenção, ou até mesmo outras pessoas. E é ruim também para o CEO da sua página, é ruim para o robô, né, do seu navegador ler o seu site. Então não tem vantagem nenhuma, né, em a gente estruturar todo o nosso código cheio, né, daquelas divs que você vai tendo que fazer e entrando cada vez mais, e seu código vai virando isso aqui, né? Uma coisa muito, muito feia. Então, essa aula é sobre isso. A gente vai ver aqui algumas tags que foram implementadas, né, na versão 5 do HTML, que foi falado lá na primeira aula, né, em que a versão 5 trouxe novas funcionalidades e tags semânticas. Então, chegou a hora da gente ver isso em prática, ver uma estrutura melhor, né, de um código, algo um pouco mais próximo do real, assim. E para começar, eu vou recortar aqui. Eu já estou com o meu projeto aberto aqui no navegador. E para a gente começar, a gente vai ver a tag header, né? Que talvez há um tempo atrás, se você fosse criar um header, você talvez fizesse dessa forma aqui, criando uma div com a classe header para separar e tudo mais. Mas hoje a gente tem esse cara aqui, e o nome dele por si só já, né, nos traz alguma ideia do que ele significa. Então, faz muito mais sentido, né, usar a tag header para você criar um cabeçalho. E aí a gente tem, cara, inúmeras tags. Inúmeras não, mas a gente tem algumas. Eu vou mostrar algumas aqui. Como, por exemplo, também a tag nave. Dentro de um header, né, dentro de um cabeçalho da página, muito provavelmente você vai ter uma lista de links, né, que seria o seu menuzinho. E aí, hoje em dia, a gente tem a tag nave para representar esses caras. Aqui eu teria a minha listagem aqui. Eu nem vou fazer com listagem para ir não ficando tão grande o código. Só vou soltar mesmo aqui alguns links. Seria aqui o link 01 do seu menu, sobre nós, login, contato, enfim. Aí a gente teria aqui tudo, né? Feio, né? Porque o HTML puro, sem nada, mas a estrutura do seu código tá bonita. Tá muito melhor do que você ficar fazendo uso de divs e pra lá e pra cá, né? Cheio de div. Outro exemplo seria o uso da tag main. Deixa eu só abaixar aqui o header pra gente não se perder aqui. E a gente tem aqui a tag main, né, cara, para representar o conteúdo principal do nosso site, assim. Então você não precisa mais fazer uma div com a classe principal, com a classe main ali, porque agora a gente tem a tag main para fazer isso. E aí dentro da tag main, pode ser que você precise separar o seu código em algumas seções. E agora a gente tem a tag section para fazer isso aqui. Pode ser que você tenha um menu lateral ou alguma coisa assim, você tem a tag aside para fazer isso. Pode ser que dentro da seção você precise implementar um artigo com imagem, com texto e tudo mais. Agora você tem a tag article para fazer isso. Então você vai vendo que tudo vai criando, né, vai tendo um certo sentido, né? Como eu falei ali na tag article, você vai ter uma imagenzinha e um texto. Você pode fazer o uso da img, que já é uma tag de imagem, ou outra tag que veio agora no HTML5 e que também, né, tem um significado, a tag figure também. Enfim, nós temos algumas boas opções de tags aí. Outro exemplo que a gente usa também muito é a tag footer, para a gente criar lá o nosso rodapé lá, né, bonitinho, com, sei lá, o nome do site 2021,
todos os direitos reservados. Um exemplo de footer, né, que a gente vê muito por aí. Então, cara, você pode ver aqui, deixa eu até aumentar aqui agora, que a estrutura do seu site tá bonita, tá fácil de ler, você consegue identificar com uma facilidade muito maior as coisas, justamente porque tá tudo bem separadinho e você bate o olho e vê coisas, nomes que têm sentido e não só divs e divs com classe, código amarelo e verde e rosa. Então, é basicamente isso. É por isso que é importante você manjar e estudar mais a fundo, né, sobre semântica e praticar, colocar em prática. Eu mesmo estou longe de criar bons códigos, mas eu acredito que eu estou melhorando cada dia mais. E é em busca disso que a gente tem que estar sempre, né? Sempre melhorando cada vez mais. E é basicamente isso. Aqui é só um exemplo de algumas tags, né? Semânticas aqui do HTML. E bora para a próxima aula aí que a gente vai começar a ver outra tecnologia. Agora a gente vai entrar no CSS, que vai ser muito legal também. Bora lá.